Olá, bem-vindos ao Web TV Redentor. Fraternidade e tráfico humano é o tema da campanha da fraternidade neste ano de 2014. Entre as principais modalidades do tráfico humano está a exploração sexual, que se utiliza da pornografia, do turismo, da indústria do entretenimento e da internet. De acordo com um relatório da ONU lançado em 2010, 80% dos traficados nessa modalidade são mulheres. Mas como essas vítimas da prostituição devem ser acolhidas? De que forma deve ser feito um trabalho para desenvolver a dignidade dessas pessoas? Quem conversa com a gente hoje é a irmã Maribel Pérez, que realiza há mais de 10 anos um trabalho com as mulheres em situação de prostituição na Vila Mimosa. Olá, tudo vocês? Obrigada pela entrevista. Nós somos uma comunidade de missionários da vida. Nossa vocação é defender o valor e dignidade de toda pessoa humana na misericórdia. A misericórdia é aquela que se debruça sobre a pessoa que sofre e se aproxima da pessoa e faz um caminho com ela até ela poder se restaurar. Por isso que defender o valor e a dignidade de toda pessoa humana na misericórdia, indo ao encontro delas, nos colocando do lado delas, caminhando junto com elas, até elas poderem compreender e resgatar a dignidade delas. Essa é a nossa vocação. No Rio de Janeiro, então, há 8 anos, nós temos um trabalho na Vila Mimosa, com as mulheres que trabalham lá na prostituição, e esse é o nosso caminho de missão, nos aproximar delas, lá onde elas estão, para a gente poder compreender, primeiramente, o que elas estão vivendo, e aos poucos ir entrando na vida delas, na medida que elas vão deixando, para ser na vida delas um testemunho da presença de Deus, e aos poucos elas se reconhecendo e reerguendo a própria vida, erguendo a cabeça, mas erguendo-se de dentro, para fora, para poder se restaurar. Temos uma capela bem do lado da rua de prostituição, da rua da Vila Mimosa, onde está Jesus presente, onde tem tempo de oração. O primeiro trabalho que a gente foi feito foi o seguinte: 2 vezes por semana, éramos 2 irmãs, uma outra irmã que estava comigo, fazíamos tempo de intercessão na capela por essas mulheres. Esse tempo de intercessão era pedindo a Deus que Deus pudesse fazer alguma coisa por elas. Nós não sabíamos o que exatamente. E ao mesmo tempo, às vezes, nós íamos dentro das casas de prostituição para tentar falar com elas e ver se era possível estabelecer um diálogo com elas. Isso levou muito tempo, levou 2 anos. As mulheres não vinham na capela, mas nós íamos 2 vezes por semana, abríamos a capela e dizíamos a elas que estávamos lá. O mais difícil de estabelecer com elas é a relação de confiança, porque elas são pessoas que são vendidas ou compradas, usadas e olhadas como coisas. E foram muito feridas desde criança, sempre viveram abuso sexual, viveram violência familiar, que vivem ainda. Então, o mais difícil é confiar em alguém, seja qual for a pessoa. Esse trabalho de 2 anos foi cativar a confiança delas. Foram 2 anos de vazio, de luta mesmo, mas depois, aos poucos, elas foram chegando na capela e hoje já foram muito mais de 1000 mulheres. Eu falo 1000 mulheres há muitos anos, eu perdi a conta mesmo. Muito mais de 1000 mulheres que vêm 3 vezes por semana ou mais na capela, vêm para oração, e mulheres que já saíram da prostituição, que têm outros projetos, que realmente conseguiram deixar aquilo que elas não gostavam. O objetivo do nosso trabalho, eu sempre digo assim, não é tirar a mulher da prostituição. Isso pode chocar um pouco, mas eu vou explicar por que não é. Porque o nosso objetivo, como eu disse, é fazer como a misericórdia faz. O objetivo é de me aproximar da pessoa, me debruçar dela, sobre ela, me aproximar dela, e aos poucos que ela vai compreendendo o amor de Deus para ela. E isso faz com que a mulher saia e possa ter uma vida digna. Mas se eu nunca chego à mulher, e nós nunca chegamos e dizemos: o que você está fazendo é um pecado, você tem que deixar a prostituição. Porque isso que faz é com que ela se afaste de nós e ela não compreenda o mais precioso e valioso que está dentro dela. São 5 pessoas, 4, 5 pessoas leicas brasileiras engajadas que estão conosco sempre, e tem também voluntários, os engajados que fazem parte da comunidade como leicos, e tem também os voluntários, leicos também, que se dividem, vão
consagram um tempo das suas vidas 2 ou 3 vezes por semana, e graças a isso que a missão é possível de acontecer, porque somos só 2 irmãs e não seria possível sem leigos. Tem-se leigos, homens e mulheres que participam, todas as pessoas podem participar, só é necessário termos esse olhar de misericórdia para cada um. Outra modalidade em que mulheres em situação de prostituição estão inseridas é a exploração para o trabalho escravo, onde são submetidas ao constrangimento físico e moral. Para a irmã Maribel, a campanha da fraternidade vem contribuir e conscientizar mais a sociedade sobre o assunto. Essa conscientização do tráfico humano é uma coisa que nós não temos muito, acredito que a sociedade não tem muito, mas sobretudo o mal que isso faz à pessoa. Não só o fato de ser traficada, mas o mal que isso carrega para a pessoa que é traficada, para as pessoas que estão com ela, para as pessoas que fazem isso, a pessoa vai inteiramente contra daquilo que ela é. Então tem uma consequência negativa, muito negativa, na sociedade e com todo. Então esse trabalho da campanha de fraternidade é fundamental para as pessoas olharem a realidade e dizer, no mundo existem muitas coisas, mas essa realidade, paremos um pouco esse ano, pensemos sobre isso e vejamos todo o efeito que isso pode ter na sociedade, na igreja e tudo que nós como cristãos podemos fazer. É sempre muito difícil para as vítimas do tráfico, em especial para aquelas que estão em situação de prostituição, mudar de vida, pois isso não depende só delas, mas de diversos fatores, inclusive da nossa aceitação. Mas com um trabalho que olha, ama, escuta e acolhe, é possível sim fazer com que essas vítimas tenham as suas vidas transformadas. São mulheres diferentes, situações diferentes, todas têm algo em comum, que todas sofrem profundamente por estar na prostituição. Esse ditado que tem que se prostituem porque querem, eu posso dizer que é mentira, porque estando em contato com elas, falando de coração a coração, nenhuma delas nunca me disse eu estou aqui porque eu quero e porque eu escolhi isso plenamente na alegria de vir me prostituir. Né? Primeiramente isso. Histórias que me marcaram, nossa, são muitas, mas tem uma delas que eu posso escolher dentro de tantas, que acho que foi uma das mais impactantes. É uma mulher que saiu de casa com 10 anos e começou a se prostituir com 10 anos, vindo de São Paulo, foi em Minas Gerais, chegou aqui na Vila Mimosa. Ela não tem ninguém no mundo, você teve filhos, mas os filhos não estão mais com ela, não tem, a mãe abandonou, o pai não sabe quem é, ela é sozinha, né? Não tem relação com a família. E quando ela chegou na capela, uma pessoa que usava droga, traficante, todas essas coisas que nós podemos imaginar, e ela chegou na capela porque tinha ficado doente, uma doença muito grave no coração, e não podia mais se prostituir, não tinha com o que comer e o que fazer. Então nós temos na missão um aspecto social, que é a parte da cesta básica, alimentos, roupas, porque muitas delas se prostituem para comer. Então nós vamos ao auxílio dessa necessidade prática. Então ela veio procurar a cesta básica, porque estava no momento de desespero, dizendo que para ela era o mais humilhante pedir ajuda a alguém ainda à igreja. E aos poucos ela foi se abrindo para nós, contando toda a história. Impressionante como ela é uma pessoa de fé, muita fé, como são todas elas. Se foi abrindo de uma maneira assim impressionante, contando toda a história dela. E ela diz que aquilo que fez ela deixar a prostituição, hoje ela fez primeira comunhão, fez o batismo, primeira comunhão, crisma, era o desejo dela, saiu há vários anos da prostituição. Diz que aquilo que mudou a vida dela foi olhar nosso sobre ela. Um olhar que não condenava, ou de nós, no caso da missão, seja quem for, um olhar que não condenava, mas que acolhia tal como ela era. Ela chegava na capela, às vezes, drogada, e a gente nunca diz para ela, você não pode entrar porque está drogada ou porque está mal vestida. Nunca dissemos, porque senão ninguém entraria, né? E ela diz que isso foi como impressionante, dizendo, Deus me acolhe assim mesmo? Deus me ama assim mesmo? E hoje em dia ela diz que as únicas pessoas que tem na vida, realmente somos nós, porque não tem família, e que aquilo que mudou a vida dela foi
receber o amor e a acolhida gratuita de alguém. É muito complicado pedir para a sociedade compreender a prostituição, porque nem todo mundo quer ou precisa compreender isso. Mas se não se compreende, então não condena. Isso é o mais importante, porque o que pesa nessas mulheres é a condenação. Eu não justifico a prostituição. É um pecado? Sim. Em alguns casos, sim. Em outros, temos que ver porque o pecado é feito com liberdade. Até onde essas mulheres são livres quando se prostituem ou quando se prostituem com um revólver na cabeça, então até onde ela é livre, até onde isso é pecado e dela, né? Então, não justifico o pecado da prostituição, porque não tem como justificar. Porém, como que a pessoa chegou a essa situação? Como que um traficante, como que, enfim, um bandido que assalta nós na subida da Ladeira Santa Teresa todos os dias, chega a essa situação? Como chegou? Eu posso dizer, é um bandido? Tudo bem, mas você conhece a pessoa desde criança até agora? Então, o que a sociedade pode fazer, se ser muito exigente, primeiramente, é dar oportunidade às pessoas. Oportunidade de trabalho. Elas encontrarem trabalho é muito difícil. Só quando a pessoa não sabe, mas quando a pessoa sabe, elas perdem o emprego na hora. Então, poder dar oportunidade sem julgar a pessoa, sem conhecer. Se você diz que ela está lá porque quer, então procura, pesquisa na vida dela se realmente ela está porque ela quer e elas precisam sim de oportunidade. Oportunidade de trabalho, trabalho de inclusão social também, que é muito difícil. Não é justificando e legalizando a prostituição que a gente soluciona o problema. Pertencente à missão Mãe de Misericórdia, que tem como vocação a defesa da vida desde a concepção até a morte natural, Irmã Maribel Pérez deixa uma mensagem de fé e esperança a todas as pessoas que de alguma forma estão inseridas dentro desta realidade do tráfico humano. O medo de não denunciar, eu acho que é uma falta de coragem nossa, porque eu não denuncio porque tenho medo que alguma coisa me atinja. Mas se eu não denuncio, são milhares de pessoas que são atingidas. Então, não ter medo de denunciar quando uma coisa é errada, porque quem está sendo atingido não sou eu, mas milhares de pessoas. E se eu vier a morrer porque eu fiz isso, então morro. Mas muitas pessoas serão salvas daquilo. Então, é um sacrifício de uma pessoa por muitas. E muitas vezes a gente não faz por medo, mas quando denuncia alguma coisa que está acontecendo, pode ser que não aconteça nada comigo. Não se deixar ameaçar pelo mal, porque o mal é muito menor que o bem. O bem é maior, Deus é maior que tudo. Então, muitas vezes nós damos mais poder ao mal que o bem. Jesus morreu na cruz, ele disse que venceu o mal. Então, quer dizer que o mal não é maior que o bem. O mal não é maior, a mentira não é maior que a verdade. Não ter medo de ser verdadeiro e de ser a verdade, porque ela é maior que a mentira. Como quem quer ajudar a vocês, missionárias da vida, pode? Pode de várias maneiras. Pode conhecer a missão. Nós temos essa missão da Vila Mimosa, mas a nossa vocação não é especificamente as mulheres prostituídas. Estamos vendo para desenvolver os trabalhos no Rio. Podem nos ajudar como voluntários na missão, precisamos muito de voluntários. Essa missão é sustentada somente com doações pontuais e particulares das pessoas brasileiras do Brasil, não tem sustento de fora. Então, todas aquelas pessoas que queiram nos ajudar, que queiram colaborar indo na missão ou fazendo uma doação, seja de alimento, de dinheiro, de roupa, né? Todas essas coisas, podem nos contactar para entrar em contato conosco. O telefone é 21 2242 6127. Continue nos acompanhando pela Web TV Redentor. A nossa próxima entrevistada é a autora de novelas da Rede Globo, Glória Pérez. Até lá! É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador.